Continuando falando aí sobre sistemas operacionais, vamos começar a falar agora sobre o sistema operacional Windows da Microsoft. Então nós temos que os sistemas operacionais Windows são sistemas aí desenvolvidos pela Microsoft e ele tem como características aí, é um sistema proprietário, ou seja, ele pertence à Microsoft. Quando você compra aí, você compra não é o sistema operacional, mas é uma licença para utilizar esse sistema operacional. Ele é pago, conforme eu já comentei no item anterior. Para você poder utilizar isso, tem que comprar a licença da versão do sistema operacional que você quer utilizar. As versões atuais que nós temos aí no mercado do sistema operacional Windows é multitarefa e multiusuário. Quando eu falo que o sistema operacional é multitarefa, eu estou falando que ele consegue realizar mais de uma tarefa, mais de uma ação simultaneamente. Ou seja, você pode abrir aí vários programas simultaneamente, eles executam aí de forma concorrente aí. Quando eu falo que o sistema operacional é multiusuário, eu me refiro ao fato que o sistema operacional suporta aí mais de um usuário utilizando ele aí, inclusive simultaneamente. Então, através das contas de usuários que a gente cria dentro do Windows, cada usuário, cada perfil, cada conta que eu tenho, ela vai ter seu local separado com as suas configurações específicas. E se o usuário quiser, ele pode inclusive criar aí uma senha de segurança para que somente ele tenha acesso à sua conta de usuário. E nós temos um quadro evolutivo dos principais sistemas da Microsoft desde o seu lançamento em 1985 até a versão aí do Windows 8. No nosso curso aí, o que nós vamos ver aí? Nós vamos dar um destaque para o Windows 7, o Windows 8, o Windows 8.1, que são as três versões comerciais que a Microsoft mantém no momento que essa videoaula está sendo gravada. Antes da gente falar especificamente sobre cada um dos sistemas operacionais, o Windows 7 e o Windows 8, temos alguns conceitos básicos aí em comum com todos eles aí. Então, primeiro, o Windows ele trabalha com o conceito de ícone, onde o ícone é a representação gráfica de um arquivo, de um programa, de uma pasta, de um comando. Aqui nós temos o exemplo do ícone da lixeira, do lado esquerdo. O ícone quando a lixeira está vazia, ou seja, não tem nenhum objeto dentro dela. Do seu lado direito, o ícone quando essa lixeira está cheia, ou seja, existe algum objeto, um arquivo, uma pasta, enfim, algo dentro dela. Qual que é a função aí da lixeira? Quando você exclui um arquivo no seu computador, uma pasta, e seleciona lá, aperta a tecla Delete do seu teclado, ele não é excluído de forma imediata. Ele vai para esse local que é chamado de lixeira. E qual que é a ideia dela? Vai ter duas situações aí. Caso você mude de ideia ou você tenha excluído esse arquivo de forma acidental, você pode acessar a sua lixeira e restaurar esse arquivo. Se você tiver certeza que você não vai precisar mais dos itens excluídos, você pode esvaziar aí a sua lixeira. Para isso você tem duas opções. Ou você pode abrir sua lixeira, selecionar os arquivos que você quer excluir de forma definitiva e apertar o delete de novo. Ou se você tiver certeza que todos os arquivos que estão na lixeira naquele momento podem ser excluídos, basta você clicar sobre a sua lixeira com o botão direito do mouse e escolher a opção esvaziar. Aí sim, quando você exclui um item que está na lixeira, ele é excluído de forma permanente do seu computador. E aí você vai ter mais espaço aí liberado no seu HD. Temos duas observações importantes aqui com relação à lixeira e os arquivos que vão para ela. Primeiro, se você tiver certeza que você realmente quer excluir de forma permanente um arquivo que vai para a lixeira, você pode fazer isso de uma forma direta, selecionando seu arquivo ou a pasta, que for o caso, e apertando a tecla Shift Delete aí do seu teclado. Outra observação, os arquivos que vai para a lixeira, eles não permanecem ali de forma indefinida. Então essa lixeira ela tem um tamanho, geralmente padronizado aí pelo seu sistema operacional. Se ela ficar cheia, o que acontece? Os arquivos mais antigos são automaticamente excluídos aí da sua lixeira. E nós temos outro ícone aí, padrão do nosso sistema operacional, Windows, que é o ícone meu computador ou simplesmente aí computador. Então quando você clica nesse ícone,
você verá aí as unidades do computador disponíveis, como por exemplo, as unidades do HD, que geralmente são o disco C ou o disco D, as unidades aí de CD e DVD, as unidades pendrive que porventura você for adicionando aí através da entrada USB do seu computador. Quando você abre o meu computador também, ele vai abrir para você o gerenciamento de arquivo. Através dele ele vai mostrar em um painel aí lateral do lado esquerdo a pasta computador aberta, e através dela você consegue acessar todas as outras pastas aí do seu computador. Com relação a esse gerenciamento aí de arquivo, nós vamos falar mais profundamente nele nos nossos próximos vídeos. Uma outra função interessante do ícone computador é que se você clicar nele com o botão direito do mouse, vai aparecer um menu de opções. Você, ao escolhendo a opção propriedade, você consegue ver algumas configurações aí do seu computador, como por exemplo, tipo de processador que o seu computador usa, a quantidade de memória RAM disponível, qual que é o sistema operacional que está instalado aí na sua máquina, o nome pelo qual o seu computador vai ser reconhecido aí em uma rede, entre outras informações. Também essa opção de propriedade nós vamos ver um pouco mais a fundo em nossos próximos vídeos. Outro ícone aí padrão que nós temos aí no sistema operacional Windows é o ícone Meus Documentos. Então, o ícone Meus Documentos permite você visualizar aí os documentos contidos aí na pasta Meus Documentos. Qual que é a ideia aí do ícone Documentos? Você vai utilizar ele para guardar os arquivos, principalmente de textos ou documentos de dados, mais importantes aí da sua máquina. Uma observação, desde a versão aí do Windows 7, esse ícone passou a ser chamado de documentos e ele está localizado agora dentro de uma pasta aí denominada bibliotecas. Se a gente estiver vendo aí o Windows 7, a gente vai ver também aí mais aprofundadamente esse conceito de bibliotecas. Outro ícone de um outro elemento padrão que nós temos aí no nosso sistema operacional Windows é o painel de controle. Então, o painel de controle permite aí a alteração das configurações e o modo de operação do sistema operacional Windows. Outro conceito importante quando se fala de Windows é o conceito aí de janela. Então, quando você clica em um ícone e abre, esse ícone vai se transformar em uma janela. Então, basicamente, todos os programas que tem executando, rodando aí no sistema operacional Windows, ele é rodado na forma aí apresentado sob a forma de uma janela. As janelas, elas podem ter os seus elementos aí modificados de acordo com o programa, a função dessa janela. Então, o nosso vídeo, em nossa aula, que nós vamos nos atentar às partes padrões de uma janela. Então, a janela ela vai ter lá, marcada aqui com o ícone 1, a barra de menu. Essa barra de menu ela vai ser o segundo elemento aí de cima para baixo que você tem na sua janela. E ela vai ter na forma de texto agrupados aí por funções os comandos que essa janela tem disponível. Acima da barra de menu, nós temos a barra de título. Essa barra é importante porque ela vai fornecer aí duas informações para nós essencial. Primeiro, o nome do documento que está aberto. Segundo, aí, após o hífen, o nome do programa que está em execução. Então, nesse exemplo aqui, nós temos um documento chamado sem título, provavelmente porque esse documento ainda não foi salvo. E nós temos o hífen e na frente do hífen nós temos escrito aí bloco de notas. Então, ele está me informando que esse programa está rodando aí no bloco de notas. Do lado direito da nossa barra de título, nós temos três ícones aí, cada um com a função específica. Então, no número 3, nós temos o botão minimizar. Quando você clica sobre esse ícone, a janela que está aberta ela é minimizada na barra de tarefa, que nós vamos ver daqui a pouco o que vem a ser a barra de tarefa. O ícone 4 aí é um botão chamado maximizar e restaurar.
quando ele está na função de maximizar, essa janela ela vai estender e ocupar toda a sua área de trabalho aí do Windows. O restaurar, você consegue aí diminuir o tamanho dessa janela e mantê-la aí, configurar para o tamanho mais adequado para aquele momento, aquela ação que você está fazendo. O ícone 5 é o botão aí fechar, efetivamente encerra aí o seu programa. Nós temos ainda no ícone 7 a barra de rolagem, que permite a gente movimentar pela janela, mostrando informações que poderão estar ocultas num determinado momento, pois não coube toda aí na nossa área de trabalho. E o ícone 7 nós temos aí as bordas que delimitam aí o fim da sua janela aí, facilitando então o manuseio dela. Quando você clica também na borda da sua janela, você consegue arrastar e segura o mouse, você consegue arrastar essa janela pela sua área de trabalho aí. Então, conforme falei, aqui em destaque, ícone 1, barra de menu, ícone 2, barra de título. No exemplo, nós mostrando que está aberto o documento sem título usando o programa bloco de notas. Botão minimizar. Item 4 aí, botão maximizar, restaurar. Ícone 5, botão fechar. Ícone 6 aí, o elemento 6, nossa barra de rolagem. Outro conceito interessante, e aí é uma janela específica que nós temos também, é com relação ao explorador de arquivos nas versões mais antigas aí do Windows, chamados de Windows Explorer, ou simplesmente Explorer. Então, o Windows Explorer, conforme eu falei, desde a versão do Windows 7, ele é chamado de explorador de arquivos. Ele vai mostrar aí de forma organizada todos os arquivos e pastas presentes aí no seu computador. Ele é um programa que já vem instalado no sistema operacional Windows e algo que foi adicionado aí no explorador de arquivos desde a versão 7 aí do Windows foi o conceito aí de bibliotecas. Vocês podem ver que nós temos essa janela do Windows Explorer, ela é um pouquinho diferente. Então aqui do nosso lado esquerdo, nós temos aí um painel de navegação, onde vai estar mostrando todos os arquivos que nós temos presentes aí no computador. Quando você clica nele, mas se clicar lá em documento, ele vai abrir e mostrar todas as pastas e arquivos que estão salvos aí dentro da biblioteca de documentos e assim sucessivamente. Tem aqui embaixo também já o ícone computador aí, na forma que você pode acessar. No caso desse desenho nosso, nós temos apenas uma unidade que está sendo mostrada aí, que é o nosso HD, que é o disco C. Aqui em cima nós temos o botão avançar e voltar. A ideia dele, eu estou lá dentro de documentos. Dentro de documentos eu chamei uma pasta lá chamada ETEC, por exemplo. E eu quero voltar de novo para o documento. Eu não preciso fechar a minha janela e abrir novamente. Eu vi muitas pessoas fazendo isso. Bastaria eu voltar, clicar no botão voltar. Ele voltaria à pasta que eu estava antes de eu acessar a pasta ETEC. Eu voltei lá para os documentos e preciso voltar de novo lá para a pasta ETEC. Você tem duas opções. Ou você pode clicar novamente na pasta ETEC ou usar o botão avançar aí. A barra de endereço, ela vai mostrar o caminho que você tem até chegar àquela pasta específica. Nas próximas videoaulas nós vamos ver mais detalhadamente essa barra de endereço. Ela continua tendo a barra de título, ela está oculta aqui pela legenda, mas vai estar a barra de título mostrando aí que é o explorador de arquivos que está aberto. Nossos ícones lá, minimizar, maximizar e fechar, continua presente. Tem lá uma caixa de busca, onde você pode buscar pelos arquivos presentes aí na sua máquina. E tem aqui uma área aqui com algumas informações complementares. A gente vê também mais à frente aí.